Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O mundo de hoje está cada vez mais voltado para números, estatísticas, dados, algoritmos. E entre os grandes defensores do uso definitivo da ciência dentro do tênis é o nosso convidado de hoje no podcast Tênis Brasil. Com muita honra, recebemos mais uma vez aqui, Caio Cortella. Caio Cortella, que é um mestre, é um doutor, que vai nos trazer muita informação nessa área da ciência. Caio, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez no podcast Tênis Brasil. Zé, eu que agradeço, o privilégio estar fazendo parte desse podcast que só cresce. E eu sou um fã assíduo, então participar para mim é sempre um privilégio. Bom, e ter você como fã é muito importante, Caio, porque, olha, para o pessoal em casa ter uma ideiazinha, nós vamos conversando. O Caio tem um currículo absurdo de experiência e de conhecimento. Ele é doutor em ciências do movimento humano, mestre em treinamento esportivo para crianças e jovens, isso feito lá em Coimbra, em Portugal. Ele é assessor de coordenação do Departamento de Capacitação da Confederação Brasileira. Trabalhou na coordenação de importantíssimas federações de tênis, na Paulista, na Paranaense, que fez um trabalho magnífico, na Federação Mineira. Hoje, muito importante também, sócio e coordenador pedagógico da Fly Sports, a grande academia em Belo Horizonte. Caio, você está apresentado aqui, eu quero que você fale um pouquinho desse teu currículo que é gigantesco, De quantos anos você está no meio do tênis, são 25 anos também como treinador e tal. Dá uma geral dessa tua vivência no tênis para a gente. Legal, Zé. Não, a gente está há bastante tempo no tênis e atuando como treinador, desde 2001, que eu falo assim, a gente não vira treinador, mas que eu realmente trabalho full time como treinador foi desde quando eu entrei na faculdade, no primeiro mês que eu estava lá em Londrina, fazendo minha universidade, e dali em diante, eu sempre tive muito claro que eu seria treinador, eu sou apaixonado aí pelo que eu faço, e dali em diante a gente não parou mais, fomos fazendo toda a nossa trajetória, trabalhando com os mais diferentes níveis. Depois saí do Brasil, fiz uma pós no Brasil, fiz o mestrado fora. Quando voltei, abri a minha escola de tênis, fiquei 7 anos em Ponta Grossa, num clube muito legal lá, que é o Ponta Lagoa, e ali começamos um trabalho bem forte junto com a Federação Paranaense de Tênis, que é um pouquinho do que a gente faz até hoje. Então, nesse momento, eu começo basicamente no trabalho de desenvolvimento de equipes, de trabalho de desenvolvimento de capacitação com treinadores, e aí nós temos a jornada toda aqui, que eu acho que é secundária, perto da importância do que você está trazendo hoje para a gente aqui. Trazer ciência para dentro da quadra, e numa era em que a informação está aí acessível a todos. Então, acho que muito bacana esse convite, e principalmente a escolha desse tema no momento que a gente está vivendo agora. Você trabalhou muito com federações importantes, federações de peso no tênis brasileiro, mas a gente sabe também das falhas estruturais que o tênis em geral tem, e por isso que eu sempre vi com muita importância, principalmente na Federação Paranaense, que eu acho que você e o Silvio fizeram um trabalho incrível lá, e eu vejo muito importante isso, porque as federações, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, elas são a base do tênis, Acho que precisam ser sempre fortalecidas. É verdade, Zé. Acho que a gente está num momento bem legal, Não só pelo que está acontecendo aí com os nossos jogadores, mas também vejo um momento em que a gente está mais preparado. Nós, profissionais, as federações tentando se estruturar, a gente sabe dos desafios que tem, as lacunas que a gente tem, para conseguir fazer, e o Brasil é muito distinto, Você tem federações aí extremamente proativas, como tem federações basicamente com 2 ou 3 clubes que têm as suas limitações, mas o que eu vejo é que tem bons projetos acontecendo, Você falou aí o projeto da Federação Paranaense, a Federação Paulista, tem o seu trabalho super aí também estruturado há muito tempo, é uma grande federação. Minas está fazendo um trabalho bacana, e a gente está tendo o privilégio também de fazer um trabalho muito legal com a Federação do Mato Grosso, que foi uma federação que desenvolveu muito num espaço curto de tempo, e aí é que você vê a importância das pessoas, É um presidente com um gestor ativo dentro de um cenário, num espaço curto de tempo. Eu falo que tudo tem vantagem.
você ser pequeno tem vantagens e desvantagens. Quando você é menor, né, que o nosso tênis, de certa forma, até o tênis do Brasil não é algo gigantesco, é mais fácil você fazer as mudanças também. Então, coisas que a gente vai conseguindo estruturar, colocando dentro da engrenagem, você já consegue enxergar trabalhos, né, os resultados em curto prazo. Então, o trabalho que a gente está fazendo com a Federação ali do Mato Grosso, por exemplo, envolvendo a família, envolvendo as principais lideranças e os tenistas de destaque, a gente já vê se refletindo aí na Copa das Federações, no número de pessoas que estão começando a jogar em nível nacional e por aí em diante. Então, acho que essa é a graça do nosso trabalho e a beleza daquilo que a gente faz. Sem dúvida alguma, Caio. Bom, mas vamos lá. Tênis consciência. Eu quero que você fale para o pessoal, tenta resumir para o pessoal lá em casa esse conceito que eu acho extremamente importante e válido, e é um conceito mundial, né? Da importância do esporte hoje trabalhar muito, muito vinculado à ciência. Zé, não dá para falar que a pandemia trouxe coisas boas aí para a gente, mas sem sombra de dúvida, uma das coisas que mudou muito, né, foi a forma como a gente passou a lidar com a informação nesse período. Primeiro que começou a ter muita informação, a rede, né, ela passou a divulgar muita coisa, e ao mesmo tempo também a gente acelerou muito a questão de desenvolver novos estudos, desenvolver uma forma de olhar para a importância e o papel da ciência. E quando a gente fala trabalhar baseado em evidência, né, que foi um conceito que apareceu muito durante a pandemia, né, isso é baseado em evidência, muitas vezes as pessoas confundem esse conceito como trabalhar simplesmente com o resultado de um artigo ou algo desse tipo. A ideia aqui realmente é fazer muito o que a medicina faz, né? Como é que é fechado um diagnóstico? Você tem a melhor evidência disponível sobre um determinado tratamento, uma determinada doença. Você tem a experiência do médico, olhando para aquela pessoa no momento de vida que ela está, com a história que ela tem, e você tem um contexto e a pessoa, né? Como a gente vê muitas vezes um tratamento, às vezes, terminal de um câncer, a pessoa fala, não quero fazer, eu quero viver com qualidade até aqui, e daqui em diante vamos ver como as coisas vão caminhar, não quero fazer esse tratamento, às vezes, tão agressivo. E, de uma forma, assim, resumida, trazendo para o esporte, hoje, a gente tem muito acesso à informação. Se lá atrás a gente poderia falar que a gente não sabia, etc., hoje é o contrário. Hoje a gente tem a informação disponível, e é aí que eu falo que nós, treinadores, temos que ter muita responsabilidade, porque a nossa área, ela não tem, às vezes, um impacto que uma medicina tem. Mas eu brinco com os treinadores, né? Quando a gente está ensinando da forma como a gente está ensinando ainda hoje, porque lá atrás eu formei alguém, eu fiz é como se, às vezes, na medicina, alguém estivesse operando, fazendo a cirurgia bariátrica, como foi lá no começo, né? Fazendo uma incisão do pescoço até o umbigo e falando, pô, naquela época é o que a gente tinha de informação. Então, quando a gente olha para trás e fala, cara, olha o que a gente fazia, que loucura, no bom sentido, né? Como era defasado isso que a gente fazia, a única coisa que eu acho que nos deixa colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, estamos tranquilos quanto a isso, é porque a gente esgotou todas as informações que a gente tinha acesso naquele momento. Então, trabalhar baseado em evidência é isso, é considerar a informação, a melhor evidência que a gente tem disponível para o trabalho que a gente está se dispondo a fazer, reconhecer, né, a importância e o papel da experiência dos treinadores nesse processo, mas também entender quem é o meu aluno, quem é o meu jogador, a minha jogadora, em um determinado momento. De forma muito resumida, a gente tem evidência que a empunhadura continental é a mais interessante para fazer o saque. Quase todos os treinadores vão falar assim, para a grande maioria, realmente é a que nos permite pegar mais alto, fazer mais pronação, ter uma alavanca maior, trabalhar com os diferentes efeitos, etc. Mas aí eu tenho uma senhora de 60 anos que joga segunda classe na federação e saca com uma outra empunhadura. A questão é, mexe ou não mexe? Aí é que entra essa questão da evidência. A evidência nos diz, a experiência nos diz, mas tem um ser humano aqui, tem uma pessoa aqui, que a gente tem que entender quais são as aspirações dela. E a partir daí é que a gente fecha esse diagnóstico e o que a gente vai fazer para trabalhar. Muito bom isso, Caio. Porque eu vejo, né, que a gente lê tanto, você tem tanta informação hoje, há uma quantidade enorme de informação na internet, né? Nós temos aí estudos, nós temos números, nós temos estatísticas. Quando se olha muito tênis profissional, né, com estatísticas de aproveitamento de saque, de quantas vezes, de quanta distância que ele está do fundo da quadra da linha, você tem medidores de velocidade, quanto é tipo, deslocamento, é muita informação, né? E isso precisa ser colocado de uma maneira criteriosa no treinamento ou no desenvolvimento do jogador, não?
100%, Zé. O primeiro passo é justamente esse, né? E aí que eu reforço aqui a importância de canais como o Tênis Brasil, que, né, se não me falha a memória aí, quantos anos mais? Quase 25 aí, Zé? 27, rapaz. 27, então olha aí, tô até que bem, né, aí de memória, porque eu lembro quando começou, e são 27 anos, então é uma credibilidade, é uma história construída, a gente precisa começar a buscar, primeiro, informações que sejam de qualidade. Então, hoje, você vai achar o que você quiser, você vai achar que para melhorar o saque, tem que petecar 3 vezes a bolinha com o pé, aí você dá 2 giros e saca. Se você quiser procurar, você vai achar alguém fazendo isso e mostrando, e às vezes até um atleta de evidência, que é um ponto super preocupante que a gente tem. Então, primeiro, verificar as fontes, que fonte que a gente tem, a qualidade dessa informação, e sempre fazer a leitura de forma contextual. Se tiver 3 participantes, eu posso falar que eu fiquei em último ou fiquei em terceiro. As duas coisas são verdades. Então, entender a força daquela evidência, o que aquilo realmente quer dizer na prática, é o ponto de partida para eu entender se vale a pena e que informação faz sentido para mim, para determinados jogadores, determinado público que eu estou trabalhando. A capacitação dos treinadores, que vocês têm feito, a Confederação tem feito um trabalho gigante todos esses anos, né? Tem realmente modificado essas questões todas? Nós podemos dizer que nós estamos chegando aí a uma unidade nacional de treinamento? Isso eu estou falando de treinamento não só apenas de treinamento, de competição, mas também na uniformização de ensinamento de aula básica, né? Porque você criar um defeito hoje no jogador que está começando a jogar no amador é muito complexo, né? E isso, né, nessa época que a gente está agora aí, com tanta gente nova vindo procurar, é um fator determinante. Com certeza, Zé, a gente está num momento muito melhor, né, da nossa capacitação. A gente está com um grupo bacana de treinadores trabalhando, já com bastante rodagem. Inclusive, nós estamos com um projeto muito legal, né? Você falou do rendimento aí, que vale a pena você colocar em pauta, quem sabe, no próximo momento aí, com o Peniza, que é o nosso capitão. Então, quando ele começou o trabalho ali com a Billie Jean King, a gente começou um trabalho específico para a formação de treinadores para o tênis feminino. Esse projeto que começou pequenininho ali, com 20 treinadores, esse ano ampliou para 2 grupos. O segundo grupo não é só exclusivo para tênis feminino, é para treinadores que trabalham mais com os nossos juvenis. E ali dentro eu posso te dizer que a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva. Para esse ano também foi incluída a preparação física, que o Rodrigo Urso que está liderando, né, que é o preparador físico da Bia, e também da Billie Jean ali com o Peniza. Então, nós estamos com um grupo extremamente capaz, de pessoas envolvidas com esse trabalho, e que estão trazendo esse conceito para a prática, né, pegando as melhores práticas, trazendo e discutindo com esses treinadores, e a partir dali, a gente está construindo uma base muito legal, né, desses profissionais que estão trabalhando aí com a nossa base, tanto no feminino quanto no masculino. Vou te dizer, Caio, que eu de certa forma, estou um pouco assim, decepcionado, não sei se é a palavra muito forte, decepcionado, mas com a enorme ascensão da Bia, os resultados espetaculares que ela conseguiu, né, top 10 de ranking de simples e duplas, a Bia, pessoa extremamente simpática, extremamente dedicada ao tênis, eu esperava uma explosão do tênis feminino maior do que a gente está vendo. Eu acho que ainda nós estamos engatinhando um pouco demais no tênis feminino, quando poderíamos ter feito uma coisa maior. Claro que esse trabalho do Peniza é muito importante, extremamente espetacular, mas ainda nós temos algumas limitações. E até quero aproveitar também e te perguntar, as mulheres treinadoras estão se envolvendo mais? Porque eu também sinto falta das mulheres treinadoras no tênis brasileiro. Legal, Zé. Vou responder, acho que em 2 partes para você aí. Eu vejo que, em relação às jogadoras, nós estamos num momento muito legal. A gente tem muita menina jogando um bom tênis. Tive a oportunidade, no ano passado, de participar de todos os encontros femininos e do final do ano. E esse ano a gente já teve encontro do 12, do 14, e em setembro a gente está fazendo do 16. E o que a gente está vendo é muito bacana. A gente está com um grupo muito homogêneo. Nós temos aí meninas que, obviamente, estão correndo na curva das que chegam muito forte, né? Meninas mais novas vindo. E tem muitas meninas à volta delas também que estão com uma pegada muito legal. Então, eu vejo que a gente tem um desafio no tênis feminino, talvez, de trazer mais meninas para a competição. A gente fala, porque assim, se você for pegar as escolinhas, a gente não tem esse dado, tá? Mas vou te dizer que, por tudo que eu estou rodando,
nós estamos basicamente em quase todas elas, e eu faço parte aí de trabalho com vários clubes grandes, nós estamos numa média de 60-40, que é muito bom. Só que quando a gente vai ver, né, federações e etc., em geral, é 20% de mulheres competindo. Então, já o desafio não está tanto em trazer as meninas, como muitas vezes a gente fala, mas não tem menina no tênis. Não, tem muita menina no tênis. Agora nós temos que romper essa barreira de ter muitas meninas competindo no tênis. E aí, né, eu já te trago esse ponto que você trouxe. Eu não tenho dúvida de que um dos grandes desafios que a gente tem é justamente ter mais treinadoras no processo. Hoje, felizmente, a gente está fazendo um trabalho muito legal. Estamos com algumas meninas muito promissoras, né? Eu falo treinadoras jovens, né? Não são meninas, pelo amor de Deus, mas são treinadoras jovens que já tiveram muita experiência, que jogaram um bom tênis, tiveram uma carreira infanto-juvenil, algumas até no profissional, que estão se envolvendo, e isso, né, potencializa muito. Por exemplo, hoje a delegação embarcou para o Sul-Americano, para os Jogos Pan-Americanos da Juventude, com o Penisa indo para o masculino, a Maísa indo no feminino. Então, a gente já tem treinadoras realmente trabalhando na ponta com as nossas meninas, e eu não tenho dúvida que isso vai potencializar muito o que vem pela frente. Nós vemos aí, por exemplo, a Vitória Barros indo para o exterior, né? A Naná, felizmente, ficou aqui, que são dois nomes muito fortes da nova geração. Você acha que nós podemos hoje manter o jogador brasileiro aqui, que ele tem condições de plenamente se desenvolver aqui no Brasil? Eu acredito, sinceramente, Zé. Eu acredito que a gente tem bons centros, a gente tem bons profissionais, e o maior feedback que eu tenho disso é que todo brasileiro que sai aqui, que trabalhava bem, ocupa uma posição de destaque lá fora hoje nos principais centros do mundo. Então, a gente tem um processo de capacitação muito forte. O treinador brasileiro, ele trabalha muito bem, e aí, sempre que a gente fala sobre isso, o grande desafio que a gente tem é começar a falar em valores percentuais, né? Vamos ver o que investe os Estados Unidos, a França e etc., e vamos ver o que nós temos de resultado em relação ao N que a gente tem competindo, em relação ao cenário que a gente tem de investimento. Talvez a gente, né, pensando em termos percentuais, a gente esteja tão bem quanto ou melhor que muitos países de destaque, com esses juvenis que a gente está colocando aí de ponta e com aquilo que a gente está construindo. Então, eu não tenho dúvida, né, de que a gente tem condições hoje de manter os jogadores aqui. A principal vantagem de estar lá fora hoje, realmente, para mim, é geográfica, né, e as condições que a gente tem ali de competir num nível mais alto, mas entendo também que tem momentos para isso, né? E o momento não é tão cedo às vezes, né? Eu acho que realmente dá para ir no momento certo, fazendo esse processo de uma forma gradativa, e sim, dá para ficar aqui, né? A Bia está aí para mostrar que dá, e outras que estão vindo aí também, com certeza, estão carregando essa bandeira. Eu sempre falo da Bia e eu, até uma falha minha, sempre esqueço de falar sempre Luísa Stefani, né? Que a Luísa também tem uma carreira espetacular, ainda tem muito pela frente, um ranking também muito expressivo, foi 10 do mundo também, né? E chegando em grandes rodadas decisivas de Grand Slam, ganhando o torneio de Grand Slam, a Luísa também representa muito esse aspecto. Mas, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, a gente comentou agora em off um pouquinho sobre isso, que lá na Fly Sports, lá em Belo Horizonte, que é uma rede de academias que vocês têm lá, onde você é sócio junto com o Bruno e com a Maísa, Bruno Soares e a Maísa, vocês têm uma quadra que ela é baseada em estudos, é uma quadra diferente. Conta pra gente como é que é essa quadra aí. Boa. Não, e além dos dois, tem o Hugo, né, que eu falo que é o mais maluco de todos, né, porque ele que autoriza a gente a fazer essas maluquices, mas quando a gente fala, né, a gente tem uma carta de intenção na Fly que tem 12 princípios, e um deles é que a gente vai trabalhar baseado em evidência. E quando a gente foi construir a academia nova, a gente estava ali fazendo as quadras, né, a gente tem 3 quadras vermelhas, tem uma quadra laranja, uma quadra limão, com arquibancada, com tudo, e 2 quadras oficiais nessa unidade. E quando a gente foi construir, a gente falou, não, vamos fazer 2 laranjas aqui, porque para fazer os torneios já fica tudo pronto, é mais fácil. Mas, de novo, a gente falou, olha, a gente já tem evidência de que um dos maiores desafios que a gente tem durante a transição dentro desses estágios, e é por isso que eu falo, Zé, da gente ser criterioso, porque, assim, quando começou a campanha Play and Stay, e o que estava por trás dela, que é muito mais do que bolas, raquetes e quadra, é uma proposta de trabalho que é baseada em
em metodologias que vai lá para a psicologia, vai lá para a educação, vai lá para... Cara, vai muito mais longe do que a gente enxerga o envelope, né? Mas quando começa esse trabalho, a gente muitas vezes pega e começa a fazer tudo de forma como se fosse religião. Não, porque saiu e eu tenho que fazer, porque está assim e está assado. 10 anos depois, né, começa em 2007. Em 2017, já tem 10 anos de trabalho sendo realizado. E a gente já começa a identificar pontos que, opa, aqui tem gaps nesse processo. E um dos gaps maiores que foi identificado nessa campanha é justamente quando eles transitam da quadra laranja para a quadra oficial, né, que é a maior, você tem uma mudança na velocidade da bola, que ele passa a jogar com a bola verde, e tem um aumento muito expressivo do tamanho da área a ser coberta. E aí os jogadores que aqui desempenhavam, sacavam para ganhar ponto, tinham um tempo de contato com a bola mais curto, mais próximo do que é o profissional, ao invés dele melhorar, eu falo assim, você foi promovido para o desemprego, você foi promovido para piorar, né? E só volta a atingir patamares parecidos por volta dos 12 anos. Caramba. Então, se a gente identifica esse gap, por que a gente continua fazendo para além da tradição? E aí que são os desafios que a gente tem que ir rompendo. Então, ali a gente já criou, quando a gente já usava ela no Saibro preparada, mas hoje nós temos quadra rápida e a quadra é feita sob medida, dentro das medidas para a gente fazer essa transição. O que ela faz, basicamente? Ela faz uma quebra desse aumento da área ao meio, tanto na largura quanto na profundidade. Então, você dá um tempo maior para a criança que está numa etapa que ela não cresce muito, é uma etapa que ela é pequena ainda, etc. Você mantém ela dentro de um espaço que ela consegue manter basicamente aquilo que ela conseguia fazer na laranja, num espaço curto de tempo, e depois já transita, quando ela está mais forte, maior, para outra quadra, porque afinal não é uma corrida. Nós estamos falando aqui de um processo de 10 anos, e simplesmente porque no ano seguinte tem que competir com a bola amarela, a gente tem que acelerar tudo e não é por aí. A coisa tem que ser diferente. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que essa ideia da Fly realmente é extremamente interessante, Caio. Eu gostei muito dela quando você me contou. Quero explorar um pouquinho também o teu livro, né? O teu livro que chama Tênis Consciência, aliás, o livro lançado em 2021. Aliás, você também tem um grupo de trabalho com esse mesmo nome. E eu queria que você contasse um pouquinho desse conteúdo do livro, que, aliás, eu recomendo demais o pessoal que está em casa procurar, ler, seja você tenista, seja apenas um fã de tênis, ou seja, principalmente um pai de tenista, né? Porque eu acho que... E treinador, né? Porque tem muita coisa ali que precisa ser absorvida, né? E você fala muito ali de treinamento, mas você fala muito do papel familiar. Então, eu queria que você colocasse essas duas situações que você destaca tanto lá no livro, que eu acho que são muito importantes para o pessoal que está vendo a gente. Não, maravilha, Zé. A gente fez 2 livros basicamente em seguidos, né? Eu fiz um livro que a gente fez com um grupo também da Espanha, e estava mais devagar de lá, e aí quando chegou a pandemia eu consegui apertar ali com todo mundo e a gente fechou, que é o Tênis, um olhar multidisciplinar, que a gente traz basicamente tudo o que precisa ser trabalhado até os 10 anos, e ali a gente começa a discutir os principais pontos e desafios que a gente tem nesse primeiro núcleo que a gente fala, que é a família, o treinador, o atleta, os pares e aquele primeiro entorno que está em volta dele. E em 2019, a gente fez uma série de estudos na Federação Paranaense para mapear o nosso contexto, para entender como as coisas estavam acontecendo ali. E um deles foi justamente com as famílias, né? Então, hoje, a gente sabe que mudou, né? As gerações mudaram, mas também eu acho que eu sou otimista, porque eu não estou vendo e nem acredito que vai parar de sair tenista por causa disso, né? Eu vejo muitos treinadores falando, mas essa geração, esses pais, e continua saindo tenista, e continua chegando gente muito boa, então vamos olhar para as potencialidades que eles têm. E se lá atrás a gente poderia, muitas vezes, colocar o pai e a mãe de escanteio e gelar eles, e deixar eles longe, e a coisa ia, vamos dizer, se acomodando, hoje as famílias elas vão participar do processo de forma muito ativa. Então, nós, enquanto treinadores, temos que entender que o nosso papel também é estar no front com as famílias, no bom sentido, de realmente trazer informações de qualidade. Olha pelo lado do pai, né? Você começou aqui abrindo pelo acesso à informação que eles têm. Eles vão achar o que eles quiserem ouvir.
E hoje está muito perigoso realmente, porque você vê aqui uma série de cursos, você vê uma série de lives que a pessoa já chega com as dores do pai. Pô, seu filho tem medo de bater na bola, ele treme na hora que recebe balão, o cara fala, pô, ele tá falando para mim, isso aqui é meu. Entendeu? Assim, é como se eu pegasse uma doença e levasse para o cara, né? Te dou todos os sintomas daquilo que você acredita que está sentindo. E isso soa no ouvido como uma bênção. Fala, pô, tá resolvido o meu problema, esse cara sabe de tudo que eu preciso. Então, hoje, a gente vê que as famílias elas vão participar muito forte do processo, e é papel dos treinadores, das federações e de todo mundo que está ali envolvido, da arbitragem, ajudar na educação desses pais, né? E eu não vou dizer nem educação, porque, sinceramente, eu não acredito, assim, de forma, com base em todos os estudos que a gente está vendo, o alcance que isso tem, a gente, com adulto, nosso alcance é muito pequeno, né? Eu falo, tem cardiologista que fuma, então, né, mais do que isso, não precisava, ele sabe de tudo que pode acontecer ali. E os pais é a mesma coisa, mas nós temos que ter certeza que eles estão recebendo uma boa informação, e que a informação está chegando com uma informação de qualidade para eles. E isso, sim, eles vão tomar as decisões com base naquilo que é a história familiar deles, nas crenças que eles têm, naquilo que eles acreditam que é o melhor para os filhos e filhas. Mas esse é o nosso papel hoje, não tem como mais fechar os olhos e a gente fingir que não está vendo, ou simplesmente achar que se a gente evitar, a coisa vai sumir. Pelo contrário, ela só cresce, ganha peso, e coisas que talvez fossem simples de solucionar, acabam se tornando mais complexas. E eu sempre coloco para fechar, Zé, para os treinadores e para as famílias, quando a gente vai ter esse tipo de conversa, é que nós estamos ali pelo mesmo objetivo. Os pais e as mães, obviamente, quando trazem uma demanda para o treinador, seja ela de qualquer ordem que for, traz no sentido de querer o melhor para o filho. E os treinadores também, né? Eles querem o melhor para a criança que está ali com eles. Então, se a gente parte dessa premissa, a conversa começa a ficar um pouco mais fácil. E muitas vezes, né, a gente fala assim, olha, se eu estou aqui realmente demandando tempo com vocês, sendo que eu tenho, às vezes, vaga para colocar no outro grupo, você ia me pagar mais, pensa porque eu estou aqui. É porque realmente eu acredito que é o melhor para o seu filho ou para a sua filha estar ali nesse momento, e não o contrário. Sem dúvida. A gente tem hoje um exemplo muito vivo, né, que é o João Fonseca, né? Claro, tem um perfil um pouquinho diferente na média do tenista brasileiro, mas ele já vê que ele tem um apoio enorme da família, sem uma interferência da família, né? Quer dizer, são dois polos distintos, né? Ele é apoiado, obviamente, inclusive estão sempre junto com ele e tal, mas, ao mesmo tempo, a equipe técnica tem a liberdade para tocar o barco, né? Acho que eles chegaram a um equilíbrio muito interessante. Concordo, né? Acho que o entorno, ele é fundamental para o tenista estar em paz, né? É uma competição, imagina que o João ali perdeu na primeira rodada no torneio passado, se não tem um entorno ali tranquilo, né? Já aparecem críticas ao trabalho, a forma como está sendo feito, e a gente tem que ter muita convicção naquilo que a gente está fazendo. O Pacharone, o Rafa já teve aqui com você inúmeras vezes, ele fala muito do cuidado dos jogadores saber quem é o primeiro núcleo dele, quem são as pessoas realmente que ele vai ouvir, que vão ser as pessoas que vão estar com ele, que vão falar as verdades também, e o papel da família, como você bem colocou, Zé, é de suporte, é suporte financeiro, é suporte emocional, é um suporte de gestão do tempo, da carreira, ajudando realmente, mas acima de tudo, né, entendendo que a jornada é do outro, né? É do seu filho e da sua filha. Então, nós temos que estar aqui para auxiliá-los no que eles precisarem, seja simplesmente no papel de acolher, né, nos momentos de dificuldade, seja nos papéis também de tomar decisões juntos, definindo para onde vai, com quem vai ser o treinador, em que centro, é muito papel da família. E aí, para fechar, a gente fez essa pergunta, né? Para a mãe da Luísa, a gente teve para a mãe da Luísa, da Bia, da Carol, como elas escolhiam o treinador. E a resposta foi unânime, foi muito legal. Elas falaram assim, o nosso papel é ser suporte. Tanto é que várias delas são treinadoras, né? A mãe da Carol é treinadora, a mãe da Bia é treinadora, e falaram que passaram o bastão muito cedo. Elas falaram assim, a gente entrou sempre para entender se a pessoa que está ali do lado sonha o mesmo sonho e tem os mesmos valores, e obviamente que só lidam com pessoas que são bons profissionais, já está num nível que todo mundo é bom ali.
mas tem que estar alinhado e se eles acreditam nas nossas filhas. Porque esse é o ponto de partida para a gente ter um ambiente de crescimento produtivo para todo mundo. Caio, tocando ainda no problema, na questão do treinador, eu vejo assim, duas situações, dois universos distintos do treinador. Me corrija, obviamente, se eu estiver errado. O primeiro momento, que é o treinador de formação, ele dirige geralmente um grupo de garotos. Então, ele é o chefe daquele grupo, ele tem um poder sobre aquele grupo. Quando ele vai se tornar um treinador individual, a situação muda muito, porque ele passa a ser um, entre aspas, empregado, um funcionário do jogador, apesar, obviamente, de que ter toda a ingerência sobre ele, sobre a carreira, sobre as questões técnicas do jogador. Então, é também preciso preparar a cabeça do treinador para esses dois momentos tão distintos. Claro, nem todos vão chegar a um treinamento individual, mas é preciso também entender esses momentos e como tocar essa situação, né? Sim, e esse é um ponto até que a gente tem, principalmente o Bruno e o Hugo, tem trabalhado muito em palestras corporativas. Esse é um ponto que a gente sempre toca, né? Imagina que o CEO da empresa, ele é funcionário vamos dizer, das pessoas que ele trabalha. E, ao mesmo tempo, ele tem que liderar e fazer decisões complexas. Esse é o papel do treinador. E quando a gente vai chegando mais nesse nível que você falou, o treinador ele tem que realmente ter muita clareza da filosofia dele de trabalho, dos valores dele, porque o jogador e a jogadora podem ajudá-lo muito, né? Por exemplo, hoje a Luísa está ali com o Gui, que é o treinador dela, principal, né? O Gui não viveu isso com outras jogadoras nesse nível que a Luísa está hoje. Então, é um processo de construção, né? Assim como o Rafa não tinha vivido com uma jogadora ou um jogador, o nível que a Bia chegou com ele e desempenhou ali. Então, é uma construção conjunta que vai sendo feita, em que você tem que ter muita tranquilidade também, muita sabedoria para lidar, porque realmente, às vezes, você, né, toma ali umas atravessadas, etc., mas tem que entender que, acima de tudo, a gente tem uma equipe, e uma equipe que está comprometida em entregar o melhor resultado, todas as pessoas que fazem parte. Então, se a gente tem confiança, automaticamente vai ter espaço para a gente conflitar, para a gente se comprometer para buscar resultados coletivos. Então, o treinador tem que entender que vai ter horas que vai ter que ceder, e ceder não é perder, né? Ceder é entender ali o melhor, porque cada pessoa é uma pessoa, né? E esse é o grande desafio. Por isso que você vê treinadores que tiveram sucessos incríveis com alguns jogadores que não conseguem reproduzir mais, porque a forma de lidar nem sempre é a mesma. Vou dar um exemplo para você aqui da Federação Canadense, que fez um trabalho incrível, e olha a humildade do responsável pelo processo de formação. Numa das lives ele falou que eles poderiam ter 5 Bianca Andreescu, mas eles quiseram tratar todas na mesma forma. Algumas precisavam tomar porrada, não tomaram as porradas que precisavam. Algumas que eles precisavam ter aliviado, eles pegaram mais pesado do que elas toleravam, e dali, né, se perde uma série de... Então, ser treinador, a gente fala que a gente lida com princípios que são científicos, que dão base para o nosso trabalho, mas tem uma parte que é artesanal. A parte artesanal é saber como, quando e com quem aqueles princípios se aplicam, e isso é humano. Por isso que eu acho que a gente não vai ser substituído tão rápido aí por uma AI. Um treinador de AI ia ser interessante. Ai, ai. Outro destaque que eu acho que muito interessante no teu livro, Caio, é que obviamente se fala muito de planejamento de treinamento, que é uma coisa hoje bastante, é um tema bastante insistente no mercado, mas acho que algo que você trata bem lá é a questão do planejamento de carreira, né? E isso a gente vê hoje em exemplos muito claros lá fora, mas vamos de novo pegar o João Fonseca aqui, que é um grande exemplo que nós temos que conservar, porque nós vemos claramente um planejamento de carreira em cima do Fonseca. Quer dizer, não há uma precipitação, não há uma correria. Claro, ele é auxiliado pelo fato de ele não precisar financeiramente tanto do tênis como um outro jogador poderia ter, mas esse planejamento é essencial. Ele é fundamental, Zé, porque a hora que as coisas não estão dando certo, é onde a gente sucumbe e às vezes passa por cima de alguns valores nossos e algumas coisas que a gente não concorda. Então, obviamente, sempre vai ter que colocar na balança, como você falou, né? O que é melhor hoje e o que isso pode me gerar. Então, eu entendo, por exemplo, né? A gente já tem uma série de evidências, vamos pegar aí evidências sobre carreira esportiva.
O que os estudos têm nos mostrado obviamente, né, com base em Ns enormes de atletas que chegaram lá de diferentes modalidades ou agrupamentos de modalidades, é que a maior parte dos atletas, na primeira infância, ali no primeiro momento, praticam uma série de modalidades a mais, e que os atletas que têm mais resultados nessa época, que se envolvem com uma carga maior nessa modalidade, na modalidade principal, em idades mais cedos, atingem níveis inferiores em relação aos outros no alto nível, de rankings e tudo mais. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Isso é uma evidência que a gente tem, mas aí você tem um jogador, né, que você fala assim, pô, vou buscar ser, há 15 anos, vou buscar ser top 20 da ITF. Para quê? Para falar que eu fui top 20. Beleza, mas não tem uma relação aqui linear, como todo mundo acredita. Mas hoje, a ITF, se você chega lá, ela já te proporciona várias outras coisas. Então, para esse jogador, talvez, eu vou falar para você, cara, vamos sim. Porque se você chegar ali, já está garantido X futures, X torneios, X entradas que vão te potencializar um outro lado. Então, a gente sempre vai estar mediando nesse sentido. E a ideia da gente planejar é entender que quando a gente lida, os dados que a gente utiliza são dos foras da curva. E quando a gente pega o João Fonseca, né, que é um exemplo clássico aí, a gente pega o fora da curva entre os fora. E aí a gente elimina Rogerinho, elimina Marcos Daniel, elimina uma série, um Navone, e eliminamos uma série de tenistas que têm um potencial gigantesco, porque a gente acaba atropelando e já rotulando quem vai chegar, de quem não vai chegar, e onde cada um vai chegar, né? Vamos falar aí do Romboli agora também, sim, né? Chegando agora com resultados extremamente expressivos, já num momento muito mais maduro da carreira dele, e a gente pode citar tantos outros aqui, no feminino, como a gente está vendo, e enfim, muito legal. Caio Cortella, acho que o pessoal lá em casa está muito curioso. Primeiro, você hoje está baseado completamente em Belo Horizonte, embora viajando bastante, né? Isso mesmo, eu fico aqui, né, na Fly, mas a gente está envolvidos aí numa série de ações de capacitação com a CBT, de assessoria com clubes e academias, e num momento bem legal, fazendo muita coisa bacana e estando na quadra com muita gente legal. E o pessoal na casa quiser fazer contato com você, te fazer perguntas, querer se interessar mais pelo trabalho, pelo teu livro, como é que faz para fazer contato com você? Bom, pode fazer o contato com a gente aí pelo nosso Instagram, pode ser, né, do Fly Sports BH e capacitação.tênis. São 2 Instagrams aí que eu estou junto, e com certeza por ali a gente consegue manter contato e começar a conversar naquilo que a gente puder ajudar sempre. A gente está sempre à disposição, Zé. Muito bom. Caio Cortella, quero demais agradecer a tua participação aqui no podcast Tênis Brasil. O teu trabalho é extraordinário, sabe? Eu sou um grande admirador do teu trabalho, já de muitos anos que a gente conversa, que a gente troca ideias, e sem dúvida alguma isso que você faz esse empenho de colocar a ciência ao lado do esporte, ao lado do tênis, é extremamente importante, e os frutos nós estamos aí colhendo pouco a pouco. Obrigado, grande abraço e parabéns pelo sucesso que vocês têm atingido por aí. Eu que agradeço, e obrigado pela oportunidade, né? De verdade, para a gente fechar aqui, eu acho que nós estamos num momento bem desafiador, porque todo mundo tem acesso à informação. Então, queria fechar, né, esse bate-papo com você justamente fortalecendo isso, né? Vamos selecionar bem a fonte que a gente está buscando. Tênis Brasil é uma delas, vão tranquilos, mas vamos buscar sempre informação de qualidade, com referência, para que a gente realmente tenha certeza de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor dentro das condições que a gente tem. Obrigado pela oportunidade, Zé. Grande abraço para você. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.